Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo. CLARA, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article, Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 19º episódio. Hoje, vamos conversar sobre o artigo intitulado Modelo de Operação de Produto e Cultura de Produto. Nomes diferentes, mesmo resultado. Sabe, Clara, este artigo me traz uma reflexão muito interessante. Imagina só, eu desenvolvendo a ideia de cultura de produto ao longo dos anos, na Local Web, depois no Gympass e na Lopes. Mas antes de mergulharmos nessa convergência fascinante, quero que nossos ouvintes entendam o contexto histórico. Joca, você pode nos contar como surgiu essa necessidade de repensar a forma como as empresas constroem produtos? Exato. Olha, Clara, quando eu comecei na Local Web em 2003, ainda vivíamos no modelo cascata tradicional. Projetos longos, especificações detalhadas escritas em pedra, equipes separadas por função. E funcionava, até certo ponto. Mas o mundo estava mudando muito rápido. A internet estava explodindo, os usuários ficando mais exigentes, e esse modelo começou a mostrar suas limitações. E do outro lado do mundo, Marty Kagan criando o conceito de modelo de operação de produto. 2 nomes diferentes, mas quando você olha a essência... E essa transformação não foi só no Brasil, né? Essa pressão por agilidade e adaptabilidade estava acontecendo globalmente. É interessante como diferentes líderes em diferentes continentes começaram a questionar os mesmos paradigmas ao mesmo tempo. É fascinante, não é? Isso me lembra o conceito de evolução convergente na biologia. Diferentes espécies desenvolvendo características similares, independentes, porque enfrentam os mesmos desafios ambientais. Perfeita analogia. Tanto eu quanto Marty estávamos observando o mesmo ambiente. Empresas tentando se adaptar ao século XXI. Sim, exato. E chegamos a soluções praticamente idênticas. Eu com os 4 princípios da cultura de produto, entregas rápidas e frequentes, foco no problema, entrega de resultado e mentalidade de ecossistema. E o Marty com as 3 mudanças fundamentais do seu modelo. Quando você olha a correspondência entre as abordagens, é impressionante como se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Isso mesmo. O como constroem dele se conecta diretamente com entregas rápidas e frequentes. Ambos falam sobre sair do modelo de projeto para produto. Sim. Times pequenos, multidisciplinares, entregando valor de forma contínua. É sobre velocidade, sim, mas velocidade com propósito. E essa velocidade com propósito nos leva naturalmente ao segundo paralelo, o como resolvem problemas, do Marty, com o foco no problema da cultura de produto. Aqui eu vejo uma mudança de mentalidade fundamental. Exatamente. É deixar de ser um entregador de funcionalidade para se tornar um solucionador de problemas. Eu lembro bem dessa evolução no Gympass. Conta um pouco sobre isso. Quando começamos o Gympass Wellness, por exemplo, não partimos de uma lista de funcionalidades pré-definidas. Partimos do problema. Como ajudar pessoas a manterem hábitos saudáveis? Isso é muito diferente de pensar, vamos fazer um app de meditação ou vamos criar um contador de passos. Perfeito! E isso nos conecta com o terceiro paralelo, o como decidem do Marty com a entrega de resultado da cultura de produto. Decisões baseadas em dados, não em opinião. Sim, e aqui eu vejo algo interessante. Não é apenas sobre coletar dados, mas sobre transformar dados em aprendizado. É um ciclo virtuoso de hipótese, teste e aprendizado. Exato. E quando implementamos o Gympass Live Classes, cada decisão, horários, tipos de aula, duração, foi baseada em evidências do comportamento dos usuários, não o que achávamos que seria melhor. E isso gera uma cultura onde todos entendem que suas opiniões precisam ser validadas
pela realidade. Isso é um exemplo perfeito de como dados comportamentais superam suposições. Você pode contar um pouco mais sobre como vocês coletaram e interpretaram esses dados para as live classes? E isso me faz pensar sobre o quarto princípio, a mentalidade de ecossistema. Esse é um diferencial interessante da sua abordagem que complementa o modelo do Marte. Esse foi um processo fascinante. Primeiro analisamos os padrões de uso das academias físicas na nossa plataforma. Descobrimos que a maioria das pessoas frequentava a academia entre 18 e 20 horas, mas também havia picos às 6 da manhã. Para as live classes, testamos diferentes horários em pequenos grupos. A surpresa? As aulas de meio-dia tinham uma aderência muito maior do que esperávamos. Pessoas fazendo uma pausa no trabalho home office para se exercitar. Sim, essa é uma perspectiva que talvez tenha vindo da minha experiência específica no Brasil. Aqui, muito mais do que nos Estados Unidos, você precisa pensar em ecossistemas complexos desde o início. Isso ilustra perfeitamente como o comportamento real dos usuários pode ser contraintuitivo. E imagino que vocês também testaram diferentes durações das aulas, tipos de exercício. Interessante. Como assim? Exatamente. Testamos aulas de 15, 30, 45 e 60 minutos. O sweet spot foi 30 minutos. Longo o suficiente para um treino efetivo, mas curto o suficiente para caber na agenda de quem está trabalhando de casa. E descobrimos que treinos funcionais tinham muito mais engajamento que yoga, o oposto do que a equipe de wellness inicialmente acreditava. Cada hipótese validada ou refutada nos ensinava algo novo sobre os nossos usuários. Bom, na Lopes, por exemplo, você não está apenas vendendo imóveis. Você está lidando com corretores, construtoras, bancos, cartórios, documentação legal complexa. Entendo. É pensar no produto não como uma solução isolada, mas como parte de uma rede de relacionamentos e dependências. Exatamente. E isso muda completamente como você projeta a experiência do usuário. Você não pode otimizar apenas uma parte, sem considerar o todo. Isso me faz refletir sobre por que vocês dois chegaram a essas conclusões similares. Será que existe algo na natureza dos problemas empresariais modernos que inevitavelmente leva a essas soluções? Esse exemplo da Lopes me faz pensar em como a mentalidade de ecossistema se torna ainda mais crítica quando falamos de transformação digital em setores tradicionais. Você pode nos dar outro exemplo de como isso se aplicou na prática? Eu acredito que sim. Vivemos em um mundo onde a incerteza é a única certeza. As empresas que sobrevivem são aquelas que conseguem se adaptar rapidamente. Um exemplo que me marca muito foi quando desenvolvemos o sistema de financiamento digital na Lopes. A nossa primeira versão focava apenas na jornada do comprador. Upload de documentos, análise de crédito, aprovação. Funcionava tecnicamente, mas a adoção era baixa. Quando aplicamos a mentalidade de ecossistema, percebemos que não estava funcionando porque não consideramos o corretor, que precisava explicar o processo para o cliente, nem o banco, que tinha os seus próprios procedimentos internos. Então vocês tiveram que redesenhar a solução considerando todos os stakeholders do processo. Como foi essa segunda versão? E tanto a cultura de produto quanto o modelo de operação de produto são, no fundo, frameworks para navegar nessa incerteza de forma sistemática. Na segunda versão, criamos uma jornada integrada. O corretor tinha um dashboard para acompanhar o status de cada cliente e materiais de apoio para explicar o processo. O banco recebia os documentos já pré-organizados no formato que eles esperavam, e o cliente recebia comunicações coordenadas, não 3 e-mails desconexos, mas uma narrativa coesa sobre o progresso. A adoção saltou de 12% para 78% em 6 meses. É como se fossem diferentes linguagens descrevendo a mesma matemática fundamental da inovação no século XXI. E talvez essa convergência seja um sinal de que estamos no caminho certo. Gosto dessa perspectiva. E o mais importante é que, independente do nome que você dê, cultura de produto ou modelo de operação de produto, o que importa é a transformação real que acontece nas empresas. Exato. E para quem está ouvindo e quer começar essa transformação, vale lembrar que o Joca oferece workshops, mentorias e livros digitais para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Joca, pensando em quem está ouvindo e quer começar a implementar esses conceitos na sua empresa, quais são os primeiros passos práticos que você recomenda? Isso mesmo, porque no final das contas, teoria sem prática é filosofia.
e prática sem teoria é tentativa e erro. Ótima pergunta, Clara. Primeiro, comece pequeno. Escolha um produto ou funcionalidade específica para aplicar os princípios. Não tente transformar a empresa toda de uma vez. Segundo, invista tempo entendendo realmente o problema que você está tentando resolver. Converse com clientes, observe comportamentos, questione suposições. Terceiro, forme um time pequeno e multidisciplinar que possa experimentar rapidamente. E o mais importante, meça tudo, mas foque nas métricas que realmente importam para o usuário e para o negócio. Perfeito! E com essa reflexão, Clara, encerramos mais um episódio. E quais são os erros mais comuns que você vê empresas cometerem nessa jornada de transformação? Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. O erro número 1 é achar que é só uma questão de processo ou ferramentas. Vamos implementar Scrum e pronto. Mas cultura de produto é sobre mindset, sobre como as pessoas pensam sobre problemas e soluções. Segundo erro, não envolver a liderança. Seus executivos continuam pedindo entregas em vez de resultados, a transformação não vai acontecer. E terceiro, tentar copiar exatamente o que funcionou em outra empresa. Cada contexto é único, cada ecossistema tem suas particularidades. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite gaco.com. Se escreve G-A-C-O. E como as empresas podem medir se estão realmente progredindo nessa transformação cultural? Que sinais indicam que a cultura de produto está de fato se estabelecendo? E no final do artigo, você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Excelente pergunta. Os sinais são bem práticos. Quando você vê pessoas perguntando qual problema estamos resolvendo antes de que funcionalidade vamos construir. Quando times começam a apresentar aprendizados e hipóteses validadas, não apenas entregas. Quando a palavra usuário aparece naturalmente nas conversas, não só nas reuniões de produto. E quando as pessoas começam a questionar pedidos que vêm de cima, perguntando qual a evidência por trás da solicitação. Essas mudanças comportamentais são os verdadeiros indicadores de que a cultura está mudando. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.